Segundo João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quem fica quando a dor chega? Quem fica quando a dor chega? Esse é o tema da nossa reflexão a partir de então. Deus, neste momento, nós nos voltamos ao Senhor, mais uma vez, contudo, desta feita, com intuito de pedirmos que Tu venhas falar conosco em o nome de Jesus. Pedimos que a Tua voz seja ouvida. Pedimos que seja o Senhor me usando na transmissão da Tua palavra. Em o nome de Jesus é o que pedimos. Amém e amém. Quem fica quando a dor chega? Uma mensagem, já que hoje é visto como o Dia das Mães, para o Dia das Mães. O Dia das Mães não é apenas uma celebração da maternidade. É uma celebração da permanência. Porque mãe é sinônimo de quem fica. É sinônimo de quem permanece. Porque mãe, muitas vezes, é aquela que, vocês sabem, fica quando todos vão embora. Chora em silêncio, sem abandonar. Sofre junto. Permanece perto da cruz ou sofrimento dos filhos. Por isso que eu disse que mãe é sinônimo de quem permanece, de quem fica. Na cruz de Cristo há uma cena profundamente humana. Jesus está morrendo. Os soldados estavam ali. A multidão estava ali. Os religiosos estavam ali. Mas o texto faz questão de destacar quem permaneceu, quando diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Dentre outras pessoas, mas sua mãe. Irmãos e irmãs, este texto
nos ensina que existem pessoas que ficam enquanto tudo vai bem, mas existem outras, como as mães, que permanecem até quando a cruz, o sofrimento, a dor chega. Como também, além das mães e dos pais, os verdadeiros amigos. Porque estava junto à cruz de Jesus, não, como disse há pouco, só a mãe de Jesus, mas suas discípulas, suas amigas, verdadeiras, e um amigo, um discípulo verdadeiro. Só fica em nossa vida quando a cruz chega, e cruz aqui, para você entender, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de dor. Quem de fato nos ama, quem de fato se importa conosco, é a mãe, verdadeiramente mãe, é o pai, verdadeiramente pai, é o amigo, verdadeiramente amigo. Quem não fica, seja mãe ou pai, não é verdadeiramente mãe, não é verdadeiramente pai. Quem não fica, quando a cruz chega, que se dizia amigo ou amiga, é porque nunca foi amigo ou amiga, pai ou mãe. Estes que estão aos pés da cruz de Jesus, aos pés do sofrimento de Jesus, aos pés da dor de Jesus, aos pés dos gemidos de Jesus, são verdadeiros amigos. Há uma mãe aqui genuína, verdadeira, que amava a Jesus. Quem fica quando a dor chega? Em primeiro lugar, fica quem decide estar perto, mesmo sem poder resolver. Fica quem decide estar perto, mesmo sem poder resolver. Notem a expressão inicial do versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava, além de outras pessoas, sua mãe. João destaca a posição de Maria, mãe de Jesus, junto à cruz. Ela não está distante, não está escondida, não está observando de longe. O verbo e a construção do texto mostram permanência e proximidade. Maria, isto é, mãe de Jesus, não conseguiu impedir a crucificação. Não conseguiu remover os cravos, não conseguiu deter os soldados. Não conseguiu arrancar Jesus da cruz, mas permaneceu perto da cruz de Jesus. Ela estava aos pés da cruz. O texto mostra que amor verdadeiro, portanto, nem sempre consegue resolver a dor,
mas escolhe não abandonar quem sofre. Esse é o amor de muitas mães. Às vezes não consegue resolver tudo, não consegue impedir o sofrimento dos filhos, não consegue mudar certas situações, mas fica perto, mas fica próximo, mas fica junto. Porque quem ama de verdade não abandona só porque não pode resolver. Vocês sabem que existem pessoas em nossa vida que, quando nos veem passando por algum momento difícil, de cruz, de sofrimento, elas ficam, mesmo tendo a consciência de que não podem nos tirar do sofrimento, nos tirar da dor. Estas são verdadeiramente pessoas que nos amam. Pais, amigos. Como vocês sabem que existem pessoas que nos abandonam. Não podem resolver, não conseguem resolver, e por esta razão fogem. E por essa razão lavam as mãos, se ausentam. Nem um telefonema são capazes de dar. Ante ao sofrimento, ante as cruzes, ante aos momentos difíceis, estas não permanecem, porque dizem, não podemos fazer nada. A mãe de Jesus, os amigos verdadeiros de Jesus, mesmo não podendo fazer, naquele momento, absolutamente nada, permaneceram aos pés da cruz de Jesus. Me vem à mente a história de uma mãe, amiga da minha mãe, que teve um dos seus filhos saindo da sua casa muito novo. $20 sem dar um telefonema, sem fazer uma ligação, sem notícias, desde a sua saída, se estava vivo ou morto. Conquanto, em um determinado dia, ela recebe uma ligação de um hospital. E alguém dizia, tem alguém aqui que se chama fulano de tal e disse que tem uma mãe que há mais de 20 anos não a vê e pediu para que nós pudéssemos, já que havia mencionado a cidade desta mãe, tentar entrar em contato. E assim fizemos. E por esta razão estamos ligando para sabermos se há veracidade nessa história. Ela, isto é, a mãe, de imediato disse, de fato, eu tenho um filho que se chama fulano de tal,
que há mais de 20 anos eu não tenho notícias. Saiu de casa, sem dizer a razão, sumiu. É meu filho. A moça que estava do outro lado do telefone disse: mas eu tenho uma notícia ruim para dar. Para você, mãe. Ele está no hospital já fazem alguns meses. Está em uma cama. Tetraplégico. E a gente precisa providenciar um meio para que ele saia do hospital. Em ouvindo isto, esta mãe não pensou duas vezes. Foi ao encontro deste filho, levou-o para sua casa. Ela não pôde resolver problema físico que o envolvia, mas ela permaneceu. Ele morreu, se não me engano, há 2 anos atrás. Ela ficou cuidando 10 anos deste filho. Não podia arrancar o mesmo da cama. Não podia fazer com que o mesmo voltasse a andar. Mas permaneceu. Quem ama de verdade, seja pai, seja mãe, seja um amigo ou uma amiga, mesmo não tendo condições de resolver a sua dor, o seu sofrimento, de arrancar a sua cruz de você, não vai virar as costas para você, vai permanecer. Quem fica quando a dor chega? Em segundo lugar, fica quem prefere sofrer junto a desaparecer. Verso 25, a expressão inicial do verso 25, e junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, indica também que quem fica quando a dor chega, fica porque prefere sofrer junto a desaparecer. Não podiam resolver, mas permaneceram, sofreram junto. A mãe de Jesus, suas amigas, seu amigo verdadeiro, isto é, João, chamado de discípulo amado. Maria, como estes, poderia ter ido embora, já que a cena era humilhante, traumática, dolorosa, mas ela permanece vendo o filho sofrer. Isso conecta diretamente com Lucas 2, verso 35, que diz: uma espada traspassará a tua própria alma. A cruz fere Jesus fisicamente, mas atravessa Maria emocionalmente. Ainda assim, ela fica, ainda assim, ela permanece, ainda assim, ela está ali diante de Jesus. João usa a expressão junto à cruz, mostrando proximidade intencional. Porque quem ama de verdade prefere sofrer junto a desaparecer na dor. Porque amor de mãe, amor de pai, amor de um amigo, genuinamente amigo, não é apenas carinho em tempos difíceis, é permanência em tempos difíceis. Quem ama não abandona o barco da dor que passa a nos envolver.
Vocês sabem que há pessoas que desaparecem quando o sofrimento começa. Mas quem ama, sofre junto, chora junto, permanece junto. Mães, pais, amigos verdadeiros, fazem isto o tempo inteiro. Quantas mães carregam dores silenciosas, adoecem emocionalmente pelos filhos, choram escondidas, mas continuam ali, firmes. Preferem permanecer a desaparecer. Vocês sabem que existem pessoas que optam pelo desaparecimento, pelo abandono, porque não aguentam ver o outro sofrendo. Se os olhos não veem, já diz o ditado popular, o coração não sente. Conquanto, mãe que é mãe, pai que é pai, amigo que é amigo, fica junto. Chora junto. Sente junto. Permanece. Quem fica quando a dor chega? Em terceiro lugar, fica quem ama mais a pessoa do que o próprio conforto. No versículo 25, encontramos Maria, mãe de Jesus, sua irmã Maria de Clopas e Maria Madalena. Já no versículo 26, encontramos o discípulo amado João, todos aos pés da cruz. Estavam ali porque amavam Jesus mais do que o próprio conforto. Isto é impressionante, porque, vocês sabem, outros discípulos haviam fugido. Pedro negou, Judas traiu, mas João permaneceu perto de Jesus, aos pés da cruz. Notem que haviam outros que haviam acompanhado Jesus, que haviam abandonado a Jesus no momento da sua dor, no momento do seu sofrimento, no momento da sua cruz, mas sua mãe, seus amigos verdadeiros, quem o amava naquelas circunstâncias, de fato e de verdade, pensando precisamente, unicamente neste momento, permaneceu. Ficou. Na cruz, sem conforto nenhum, em meio às lágrimas, em meio aos gemidos, em meio às circunstâncias desagradáveis. João, a mãe de Jesus, as discípulas amigas permanecem. E vocês sabem que isto é, João e estas, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Clopas, tinham ciência de que podiam sofrer perseguição e até serem mortas. Mas, mesmo tendo a ciência, a consciência de que podiam sofrer perseguição e até serem mortas, elas não fogem, como os outros haviam fugido. Estavam expostas, sujeitas a comentários desagradáveis, sujeitas e sujeito, isto é, João, o discípulo amado, a um soco, a um empurrão,
algo desagradável, mas ali permanecem. Fica evidente que a mãe e as amigas, e João, o discípulo amado, amava Jesus mais do que a própria segurança. Quem ama, permanece, fica, independente da realidade, se há conforto ou não, se é seguro ou não. Quem ama de fato, de verdade, seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo, permanece. Quando as coisas começam a apertar, fica. Mesmo correndo riscos. Mesmo correndo riscos. O texto mostra que relacionamentos verdadeiros suportam desconforto para não abandonar quem sofre. Vocês sabem que a nossa querida irmã Lília está passando por um momento difícil. Há uns 15 dias atrás, se não me engano, o pai, o presbítero Amaury, abriu mão do seu próprio conforto. Para quem conhece o presbítero Amaury, sabe das suas limitações, fisicamente falando, para ir até as agências do pano que atende a Lília e insistir. Quantas vezes eu vejo pegando os filhos, não só o Amaury, tantos outros. É um exemplo próximo a nós. Quem ama, permanece. Mesmo sabendo que corre riscos, mesmo sabendo que tem que pegar metrô, mesmo sabendo que tem que bater na porta, e insistir, correndo o risco de receber um não, correndo o risco de ser expulso, correndo o risco de ser visto ou vista como uma pessoa desagradável, inoportuna. Quem ama não cruza os braços, em nome do seu conforto, em nome da sua segurança. Quem ama, desbrava caminhos possíveis para resolver aquele problema, para arrancar aquela cruz, aquela dor do objeto do seu amor, seja um filho, seja um amigo, seja um pai, seja uma mãe, seja um esposo, seja uma esposa. Não vê empecilhos, não vê obstáculos, não vê percalços, em nome da sua segurança, capaz de fazer com que prossiga com o objetivo de fazer o objeto do seu amor se livrar da dor, do sofrimento. Há pessoas que, vocês sabem, querem falar de ministério, mas não conseguem permanecer na vida de pessoas que precisam de uma palavra amiga, de um abraço, de um aconchego. Querem servir a Deus, mas vivem desprezando os pais, as pessoas. Querem ser usados ou usadas por Deus, mas vivem ferindo, machucando quem deveria ser amado ou amada por elas.
A cruz nos ensina que quem ama, cuida. Que quem ama, permanece. Que quem ama, fica. Meus irmãos e minhas irmãs, quem ama Deus também honra os vínculos que Deus deu. Quem ama, honra os vínculos que Deus deu. Esposo para com a esposa para com o esposo, são honestos, são íntegros, na presença e na ausência, a mãe para com os filhos para com a mãe, o pai para com os filhos para com o pai, os amigos para com os amigos, na presença e na ausência. Honra os vínculos, honra os compromissos, honra as palavras dadas, honra a amizade, honra o matrimônio, honra a maternidade, honra a paternidade. Tem o privilégio, sendo filho, de ser filha, honrando o pai, honrando a mãe, e vice-versa. Quem fica quando a dor chega? Em quarto lugar, fica quem transforma amor em responsabilidade. Versos 26 e 27. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João é o discípulo amado. Mesmo crucificado, Jesus organiza o cuidado para com Maria. Cristo não entrega apenas palavras emocionais, ele estabelece responsabilidade. João assume a responsabilidade em ouvindo as palavras de Jesus, de cuidar de Maria, parte final do versículo 27, dessa hora em diante, o discípulo, isto é, João, a tomou para casa. O amor se torna cuidado prático. O texto mostra que quem realmente permanece na dor, acolhe, assume responsabilidade, transforma sentimento em cuidado concreto. Sai da abstração, sai do discurso. O amor vira casa. O amor vira cuidado na prática. O amor vira abraço, vira contato, vira algo palpável, pegável. Quem fica quando a dor chega, ajuda, acolhe, sustenta, cuida, porque amor bíblico não é discurso, é presença transformada em responsabilidade. Eu tenho um amigo pastor que cuida do pai há muitos anos. O pai, cego, faz hemodiálise há anos. E todas as vezes que eu tenho o privilégio de estar próximo a esse pastor, ele não se esquece, em momento nenhum, de mencionar o seu pai ou de falar de seu pai. Me lembro, estava eu e minha esposa, ano passado, na casa do mesmo, de vê-lo cuidando com tanto cuidado, redundante, cuidando com tanto cuidado, mas digo isso com o intuito de expressar que o mesmo tinha prazer, satisfação em estar junto do seu pai, cuidando do seu pai.
quando a gente conversa por telefone, ele me diz o seguinte: os presbíteros, às vezes, dizem, você, pastor, tem que estar em determinada reunião também, acompanhando determinado departamento da igreja também. Ele diz, não, eu tenho meu pai para cuidar. Vocês sabem disso. Ou seja, meu pai é prioridade, é minha responsabilidade. Ele montou, minha esposa viu, um quarto com ar-condicionado, com a máquina que faz o processo de diálise, para o pai não ter que ficar indo ao hospital. O amor que virou prática. Ele assumiu a responsabilidade. E antes do pai, ele havia cuidado da mãe. A mãe faleceu. Já há alguns anos. Então já fazem anos que ele cuida do pai que cuidou da mãe. Responsabilidade. Quem ama, assume a responsabilidade de cuidar quando há necessidade. Vocês sabem que uma mãe, genuinamente mãe, não abre mão da responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Um pai, genuinamente pai, não abre mão da responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Um amigo, genuinamente amigo, não abre mão da responsabilidade de cuidar do seu amigo. Quem fica quando a dor chega? Em quinto e último lugar, fica Jesus, mesmo quando todos os outros vão embora. Versos 26 e 27, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Na cruz, sofrendo, ele lembrou da sua mãe. Ele lembrou do seu amigo, de João. Se preocupou. O verbo ver, do versículo 26, indica que mesmo em agonia extrema, Jesus continua olhando para os outros. Quem fica quando a dor chega? Na minha vida e na sua? Jesus. Quando não tem o pai, quando não tem a mãe, quando não tem o amigo, tem Jesus. Ele vê Maria, cuida dela, consola, organiza a proteção para ela. Isto revela que a cruz não interrompeu o amor de Cristo pelos seus. Enquanto muitos abandonaram Jesus, Jesus não abandonou os seus. O texto revela um Salvador que continua presente mesmo no auge do sofrimento. Talvez você mãe, você pai, você filho, entrou aqui sentindo-se abandonado ou abandonada, cansado ou cansada, emocionalmente ferido ou ferida, achando que está sozinho ou sozinha. Eu venho te dizer em nome de Jesus que você não está. Porque assim como Jesus estava, mesmo vivendo o que estava vivendo, presente na vida de Maria, quando mesmo tece essas palavras, evidenciando que estava preocupado com o que haveria de acontecer com ela, com seus discípulos. Ele está preocupado,
porque está presente com o que vai acontecer com você, com sua vida. Deus, assim sendo, sempre considerando a permanência constante de Jesus em nossa vida, há de providenciar uma Maria, um João, alguém para permanecer perto da nossa cruz, perto da nossa dor, perto do nosso sofrimento. Eu concluo dizendo, hoje é dia de honrar mulheres, mães que permaneceram e permanecem perto da cruz da família. Sofreram e sofrem junto. Ficaram e ficam quando todos cansaram. Transformaram e transformam amor em cuidado diário. Na cruz havia dor, sangue, abandono. Mas perto dela havia pessoas que permaneceram. Porque quem ama de verdade fica quando a dor chega. Não se esqueça disto. Quem ama de verdade fica quando a dor chega. Se é esposo, se é esposa, se é filho, se é filha, se é pai, se é mãe, se é amigo ou amiga, que não fica. Quando as coisas começam a complicar, é porque nunca amou. Quem ama não olha para as coisas, olha para a pessoa. Quem ama não olha para o conforto que a pessoa proporciona, olha para a pessoa. Vocês sabem que existem pessoas que abandonam suas casas, homens e mulheres, quando as coisas apertam, aí dizem assim, é porque não era tão bom para mim. Essa é a justificativa para se livrar do momento difícil. Sabem por quê? Porque nunca amou a pessoa, mas sempre o que a pessoa proporcionava. E quando as coisas somem, as coisas boas, e chega a cruz, ao abandono. Porque nunca amou. Sabe por quê? Porque quem ama de verdade fica quando a dor chega. Deus amado, que tu possas fazer com que nós, a exemplo de Maria, mãe de Jesus, de Maria de Clopas, irmã de Maria, mãe de Jesus, de João, o discípulo amado, sejamos como estes verdadeiros amigos, pessoas que de fato amam, independente das circunstâncias, que olham não para as coisas que quem está perto pode oferecer, mas para quem está perto. Que olham para o pai, para a mãe, independente de ser um pai ou uma mãe rica ou rico, que olha para o amigo ou para a amiga, independente do que o amigo ou a amiga está oferecendo, está dando. Não, simplesmente por ser pai, simplesmente por ser mãe, simplesmente por ser amigo, simplesmente porque é amor genuíno, verdadeiro, que assim seja em nós, em nome de Jesus. Que as cruzes que passam a envolver quem nos cerca, que costumeiramente dizemos que amamos, não venham revelar que de fato, de verdade, não amamos coisa nenhuma, e que esse amor não passa de abstração de discurso, de falsidade. Tenha compaixão, tenha misericórdia de nós,
em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, recebam a bênção do Senhor. Assim sendo, que o amor de Deus, a graça